Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Bom, eu abri esse vídeo para tratar de um assunto, pelo menos de um aspecto de um assunto, sobre o qual eu nunca falei, nunca tratei aqui na TV Caminho Livre. Antes, porém, eu quero agradecer a todos os meus irmãos que contribuem com o meu ministério pessoal e que oram por mim. Os irmãos que estão apoiando o meu ministério, tanto aqui na TV Caminho Livre, como o meu ministério pessoal. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado a vida, ou as vidas de vocês, na minha vida, né? E isso é maravilhoso. Meus queridos, que assunto é esse, que aspecto de um assunto é esse sobre o qual eu nunca tratei aqui? Primeiro, eu quero abrir com vocês o livro de Daniel, capítulo 7, para que a gente possa começar a fazer as nossas considerações com base na palavra de Deus, certo? Vamos ler aqui, capítulo 7 de Daniel. Eu vou ler a primeira perícope que descreve o julgamento do quarto animal e, consequentemente, do chifre pequeno, porque o chifre pequeno está atrelado ao quarto animal. O chifre pequeno é parte constitutiva do quarto animal. Até nisso vai concordar a teologia adventista comigo, certo? Mas vamos ler então a primeira perícope aqui, Daniel 7, a partir do verso 8. Vamos ler até o verso 14, ok? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando, e vi que o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O foco do vídeo aqui se encontra no final do versículo 10, que diz: assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O que eu vou dizer agora, evidentemente, uma teologia adventista discordará de mim. Por quê? Porque a Igreja Adventista afirma que o juízo final é constituído por 3 partes, ou de 3 partes. O juízo pré-advento, que teria supostamente começado em 22 de outubro de 1844, vai até a volta de Jesus. O juízo judicativo, onde os santos terão acesso às obras dos ímpios, que estarão mortos por ocasião do milênio, terão acesso à vida dos ímpios através da abertura dos livros, né? Só retornando, nesse juízo pré-advento, que a Igreja Adventista chama de juízo investigativo, os livros serão abertos. A Igreja afirma isso. Isso é ponto pacífico, né? Todo mundo concorda com isso. No juízo que a Igreja Adventista chama de juízo judicativo, que se dará, segundo a teologia adventista, durante o milênio, é o juízo judicativo, onde os santos, todos os santos salvos, terão acesso às vidas dos ímpios, que se perderão, que serão condenados, através dos livros. Então, no juízo investigativo durante o milênio, os livros serão novamente abertos. E, por último, a Igreja afirma que no juízo final, que é o juízo onde a sentença é pronunciada e é executada imediatamente, após o milênio,
os livros serão abertos novamente. Então, segundo a teologia adventista, nós temos 3 aberturas de livros no juízo. Juízo investigativo, os livros se abrem. Do juízo judicativo, os livros se abrem. No juízo final, os livros voltam a serem abertos, certo? Na cena descrita aqui em Daniel capítulo 7, nós vemos um tribunal se assentando e os livros sendo abertos. Esse tribunal se assenta para julgar o quarto animal e o chifre pequeno. Julgar as ações do quarto animal e do seu chifre pequeno, que faz guerra contra os santos, que peleja contra os santos, que pretende-se possuir poder para mudar os tempos e as leis de Deus, perseguir os santos, matando os santos, vencendo os santos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. A igreja, obviamente, tem a sua interpretação fantasiosa a respeito disso. Nós não adentraremos no mérito dessas questões agora. Mas o que está muito bem claro aqui no capítulo 7 de Daniel, eu e Elias, inclusive, tratamos disso, logo no início da TV Caminho Livre, é o seguinte: o povo de Deus não é julgado aqui. Nesse julgamento do capítulo 7, o povo não é julgado, o povo é vindicado, o povo de Deus é vindicado. O povo não é objeto de julgamento aqui em Daniel capítulo 7. Aqui no capítulo 7, Deus, o ancião de dias, nem é Jesus que está julgando aqui, é o próprio ancião de dias, é Deus Pai que preside esse tribunal que é aberto, onde os livros são abertos. O tribunal assentado e os livros são abertos. É o próprio Deus Pai que preside esse juízo. Jesus não preside esse juízo. Inclusive, nessa primeira perícope, fica claro que Jesus se apresenta na cena após o juízo, após o tribunal se encerrar. Os trabalhos, digamos, do tribunal se encerrar. Jesus se apresenta para receber o reino, juntamente com todos os santos, com todos os salvos. Portanto, essa coisa de dizer que o juízo investigativo, que o juízo de Daniel é uma descrição do juízo investigativo que começou em 22 de outubro de 1844, é uma afirmação que não encontra suporte aqui na palavra de Deus. Nós já tratamos de vários aspectos dessa questão aqui na TV Caminho Livre. Quem acompanha o canal sabe. E vira e mexe nós estamos revisitando o tema, demonstrando alguns aspectos dessa questão que é muito complexa, já dissemos isso. É complexa até para a própria igreja adventista. É um emaranhado de afirmações que vão se chocar lá na frente. A teologia adventista é uma colcha de retalhos. Não é uma teologia coesa, harmônica, que tem começo, meio e fim. É uma colcha de retalhos com relação a esse assunto. Então veja, a cena deste tribunal sendo instaurado ou assentado e os livros sendo abertos, inclusive Ellen White disse isso no Grande Conflito. Esta cena aqui descrita no capítulo 7, deste juízo, no capítulo 7 de Daniel, é a mesma cena do juízo final descrito em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11 ali. E nós vamos ler agora, Apocalipse 20. Então, não há aqui essa coisa de juízo investigativo que tenha começado em 22 de outubro de 1844. Quem preside este julgamento, esse tribunal aqui, é o ancião de dias. Jesus só entra em cena depois que o juízo termina. E eu quero fazer mais algumas afirmações, evidentemente, que vão na contramão daquilo que a igreja afirma, contrariamente à palavra de Deus. Vamos para Apocalipse, capítulo 20. Vamos entender algumas coisas? Vamos ler aqui. Eu quero ler a primeira parte aqui do capítulo 20 de Apocalipse para deixar claro uma coisa. Aqui no capítulo 20, nós temos a descrição do milênio. Nós temos uma parte descrevendo aqui Satanás, a besta e o falso profeta sendo lançados no lago de fogo. E por último, nós temos na terceira perícope do capítulo 20 de Apocalipse, a cena do juízo.
É como se João estivesse demonstrando, por último, como é que o juízo final se desenvolve. Entendem? Então, dito isto, eu leio primeiro Apocalipse 20, do versículo 1 até o versículo 6. Presta atenção, porque nós vamos desconstruir duas afirmações da Igreja Adventista com este vídeo aqui, certo? Duas afirmações. Nós vamos desconstruir com base na palavra de Deus somente. Correto? Vamos lá? Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, ou seja, depois dos 1000 anos, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então vamos entender esse primeiro trecho aqui. Jesus volta com a manifestação de sua vinda gloriosa. Ele destrói os ímpios. Todos os ímpios morrem. Veja bem, eu não quero entrar no mérito daqueles que porventura estejam assistindo aqui a TV Caminho Livre agora e pensam de modo diferente, que tem uma ideia diferente, pelo menos no que diz respeito à cronologia, né? A ordem cronológica dos fatos narrados aqui, certo? Eu estou apresentando a vocês, segundo a palavra de Deus, aquilo que nós entendemos irá acontecer para dar início ao milênio. Eu creio, ainda continuo crendo, e não discuto e não brigo com ninguém que pensa diferente de mim. Creio que o milênio se iniciará com a volta gloriosa do Senhor Jesus. E creio que com a volta miraculosa e gloriosa do Senhor Jesus, os ímpios, todos eles, são mortos. Eles não suportarão a glória de Jesus e morrerão. Então eu creio nisso. Eu creio que o milênio começa a partir da volta de Jesus. Certo? E todos os ímpios morrem. É por isso que a Bíblia diz que Satanás é preso. Por que ele é preso? Porque ele está agora, ele e os seus anjos, numa ambiência que fora afetada pela volta de Jesus, a volta gloriosa de Jesus, destruindo toda essa estrutura terrestre que existe, as cidades, né, tudo que existe, e os ímpios estarão mortos. Eles estarão mortos sobre a superfície da terra. Isaías, inclusive, Jeremias, se não me engano, descreve uma cena aterrorizante, né, acerca desse evento. Os ímpios não serão enterrados, não haverá ninguém que os enterre. Será um espetáculo aterrador. E Satanás ficará aqui durante 1000 anos contemplando, né, essa ambiência aterrorizante na qual se tornou o planeta Terra. Uma escuridão tremenda, um abismo, né, conforme diz aqui a palavra para descrever essa cena, né, inaugurada, evidentemente, pela volta de Jesus. Então eu creio nisso. Não estou discutindo com você que pensa diferente, tá? Mas vamos lá. Verso 4 diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então o milênio já se iniciou. O milênio já se iniciou. Jesus já voltou. Todos os salvos estão no céu. João vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o que João está vendo aqui, as almas, vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. O que João está vendo aqui, quando ele fala de almas que foram decapitadas pelo testemunho de Jesus, são pessoas que foram mortas pelo método da decapitação, né, pelo Islã, e que passaram pela ressurreição por ocasião da volta de Jesus. Se uniram aos vivos que estavam vivos por ocasião da volta de Jesus, e como Paulo descreve, num abrir e fechar de olhos, foram transformados, tiveram seus corpos glorificados e subiram com Jesus para viver e reinar com Cristo durante 1000 anos, que é o que a palavra de Deus está dizendo, e viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Não aqui na terra,
a terra estará de forma abismal, digamos assim. Ímpios mortos, Satanás aqui contemplando essa terra arrasada, como consequência das suas ações, como consequência do seu governo nefasto. É isso que dá início ao milênio. E aí, no verso 5, João diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, houve uma ressurreição. E aí ele diz aqui, esta é a primeira ressurreição. Ele abre um parênteses para dizer que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E aí ele diz, olha, esta é a primeira ressurreição. Que primeira ressurreição? Desses que ele viu aqui no verso 4. Vi ainda tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados. São estes. Essas almas passaram pela primeira ressurreição. E juntamente com esses que estavam vivos, sentaram-se em tronos. Porque foi-lhes dada a autoridade de julgar. Aí vem a igreja adventista e diz o seguinte, está vendo? Como já havia profetizado o próprio apóstolo Paulo, vamos ver se eu encontro esse texto, se eu me lembro dele. Primeiro aos Coríntios, vamos lá, vamos abrir lá. Primeiro aos Coríntios, vamos consubstanciar a nossa fala com a leitura da palavra de Deus, procurando repercutir fielmente aquilo que afirma a igreja adventista. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, o próprio apóstolo Paulo já havia profetizado aqui que os santos julgariam o mundo. Que mundo? O mundo ímpio. Esse mundo ímpio. Esse mundo ímpio que fora completamente destruído quando Jesus voltar, ou volta, né? Eu estou tratando aqui de ler o texto da perspectiva profética, futura. Quando Jesus voltar, esse mundo ímpio será destruído pelo esplendor da sua vinda, porque é isso que o apóstolo Paulo diz. O ímpio será destruído pelo esplendor da vinda de Cristo. Morrerão todos os ímpios. Certo? Então haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, segundo Apocalipse capítulo 20. Está muito claro aqui, gente. Eu não quero brigar com quem pensa diferente, não. Eu estou simplesmente tentando mostrar para vocês duas afirmações antibíblicas. Por que antibíblicas? Porque elas vão de encontro à palavra de Deus, elas se chocam com a palavra de Deus. Alguém pode dizer o seguinte, não, o que o texto está dizendo é justamente o contrário que você está dizendo, porque João viu tronos, nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar durante o milênio. Então é você que está sendo contraditório. Não, não estou sendo contraditório. Foi-lhes dada a autoridade de julgar, sim. Durante o milênio eles receberam a autoridade de julgar. Mas onde aqui, em todo o Apocalipse, nos é dito que os santos salvos durante o milênio, no céu, estarão julgando os ímpios, com os livros sendo abertos novamente? Onde no Apocalipse é dito isso? Aqui mesmo, nesse trecho, não há a indicação disso. Eles recebem a autoridade para julgar. Não durante o milênio. Porque o juízo, como nós veremos agora, na leitura do capítulo 20, no restante do capítulo 20, o juízo acontece depois do milênio, é o juízo final. É o juízo sobre o qual tratou Daniel lá no capítulo 7, onde o quarto animal, juntamente com o chifre pequeno, que é parte constitutiva dele, foram julgados e receberam uma condenação e foram mortos, foram queimados. Nós temos que entender isso. Então vamos lá. O verso 4 não está falando que os livros serão abertos durante o milênio. Está falando que eles receberam autoridade para julgar, mas não julgarão durante o milênio. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, é o que o texto diz. Aí diz, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, é a ressurreição dos salvos. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Serão, olha,
serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Não há menção de julgamento durante o milênio, não há. Não queiram forçar a barra, não queiram fazer a palavra de Deus dizer o que ela não diz, teologia adventista. Não queira fazer isso. A responsabilidade de fazer isso cairá sobre vocês. Cairá sobre vocês quando vocês tentam forçar a palavra a dizer aquilo que ela não está dizendo. A palavra de Deus não está dizendo que os santos julgarão os ímpios durante o milênio. Eles recebem autoridade para julgar. Mas julgar quando é a pergunta? E aí a gente lê o resto. Eu quero ler numa ordem inversa da forma como está expresso aqui na palavra. Eu quero partir agora para ler, para que vocês possam entender, tá? De forma concatenada, os fatos de forma cronologicamente coordenados, tá? Vamos ler então do verso 11 até o verso 15. Depois a gente leu os versos 7, 9 e 10 do mesmo capítulo 20 de Apocalipse. Vamos ler então a partir do verso 11 agora. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Gente, vou afirmar outra coisa aqui que pode parecer estranho, mas esse julgamento aqui, esse julgamento sobre o qual o apóstolo João vai tratar agora, esse julgamento que é o final, ele tem que ser realizado, não é no céu. Ele tem que ser realizado na terra. E eu vou mostrar por quê aqui no texto, tá? Então, se armem com este pensamento, com esta afirmação que eu estou falando para vocês. Se armem com esta ideia. Este juízo que João está descrevendo aqui agora, a partir do verso 11, ele não se realiza no céu, não. Ele tem e deve se realizar na terra, tá? Vamos lá. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Olha, por que João vê mortos em pé diante do trono? Porque eles foram o quê? Ressuscitados. Ele não narra de forma cronológica os fatos aqui. Ele vai dizer isso agora, a gente vai ler agora. Mas ele vê que os mortos, então, já foram ressuscitados. Esses mortos aqui são os ímpios, todos eles, desde Caim até os nossos últimos dias, e já estão em pé diante do trono, ou seja, eles estão presentes no julgamento. Aí eu pergunto, onde é que esses mortos que estão em pé diante do trono, evidentemente porque passaram pela ressurreição, a segunda ressurreição, onde é que eles foram mortos? Eles foram mortos na terra. Aí alguém fala, não, mas aqui não está dizendo que eles foram ressuscitados. Calma, irmão, calma, olha aqui. Então se abriram os livros, verso 12, né? Metade do verso 12, segunda parte. Então se abriram os livros, olha. Então se abriram os livros. A mesma abertura de livros que Daniel viu no capítulo 7, versículo 10. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E aí João vê algo que Daniel não viu no capítulo 7. A abertura do livro da vida, onde estão inscritos os nomes de todos aqueles que foram salvos. No livro da vida do Cordeiro, não há relato de obras dos salvos. Há a inscrição dos nomes de todos aqueles que Cristo efetivamente salvou. Tá? Então, outro livro da vida, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Nos livros e não no livro da vida. Porque ímpio não tem nada a ver com o livro da vida. Deus só escreveu no livro da vida os nomes de quem seria salvo. Nós já falamos muito sobre isso aqui. Livro da vida é livro da vida, não é livro da morte. Não é livro da condenação. Hã? Então, os mortos que foram ressuscitados, aí alguém pode dizer, mas irmão, não está falando que os mortos foram ressuscitados. Calma, nós vamos ver isso agora. Eu acabei de dizer que João escreve, e quando ele escreve isso aqui,
Ele vai narrando alguns fatos, não de forma cronologicamente organizada, certo? Mas ele só diz o seguinte, que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Todas as ações dos ímpios, que haviam sido mortos e passaram pela segunda ressurreição, é que vão determinar o quê? É que vão determinar a sentença de cada um no juízo final agora. Agora vem o que nós estamos afirmando. Verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. Você está vendo que o julgamento é na terra? Está percebendo que esse julgamento aqui, esse juízo aqui é na terra? Esse tribunal que foi assentado onde os livros foram abertos é na terra e não no céu? Mas é óbvio que tem que ser na terra. Por que é óbvio? Porque foi aqui na terra que os ímpios morreram. É aqui na terra que eles morreram. Eles terão que ser ressuscitados onde? No céu? Claro que não, eles vão ser ressuscitados aqui na terra, para receberem a condenação. É por isso que o texto diz aqui, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Isso aqui é uma referência do quê? Da ressurreição dos ímpios, de todos eles. Morreram aqui na terra. Serão julgados aqui na terra. Esse juízo sobre o qual Apocalipse 20 está falando é um juízo aqui na terra. É um juízo realizado aqui. Tem nada a ver com o juízo no céu. Os ímpios são ressuscitados e estão presentes no tribunal para receber a sua condenação. Ora, bolas, você não acharia estranho alguém ser julgado sem estar presente na cena do tribunal? Alguém está sendo julgado, mas ele não está presente, inclusive até para poder tentar se defender. Eu estou falando, evidentemente, do ponto de vista de um tribunal humano. Seria muito injusto, não é? Realizar-se um tribunal sem a presença do acusado. O acusado tem que estar ali testemunhando tudo, ele tem que estar ali ouvindo, olha, você vai ser sentenciado e condenado por isso, por isso, por isso e por isso. Eles estarão presentes no tribunal, no juízo. Se eles morreram na terra, serão ressuscitados na terra para receberem a sentença e a condenação aqui, meus irmãos. Não há esse negócio de sentença e condenação no céu para ímpio. Ímpio não vai para o céu. Ímpio não vai para o céu. Quando é que o ímpio foi para o céu? Estão entendendo? Essa cena desse tribunal é terrena, é terrestre. É um juízo terrestre. E é a mesma cena do mesmo tribunal descrita por Daniel no capítulo 7. Tem nada a ver com juízo investigativo no céu. Inclusive, como eu disse, não é Jesus que preside, é o próprio Deus Pai que preside. Jesus só entra em cena no capítulo 7 de Daniel, depois que o juízo é terminado e todos os ímpios condenados. E aí a metade, ou segunda parte do verso 13 diz assim, foram julgados um por um, segundo as suas obras. Julgados, um por um. O juízo será de forma individual. Individual. Não de forma coletiva. Porque cada um receberá uma sentença de acordo com as suas obras. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então João aqui descreve já o fim de todas as coisas. Morte e o inferno sendo lançados no lago de fogo. E aí eu leio com vocês, aqui no capítulo 20, os versos 7, 8, 9 e 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que ele é solto? Porque os ímpios são ressuscitados. No final do milênio, todos os ímpios são ressuscitados. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Você está vendo que o que João
está relatando aqui já é consequência do término do juízo. Você vê que ele narra isso aqui antes de descrever o desenrolar da cena do tribunal, do juízo, onde os livros são abertos. Entende? Porque depois do juízo e da sentença de todos os ímpios, inclusive de Satanás, eles se rebelarão por uma última vez, né? Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Desceu, porém, fogo do céu. Mais uma indicação de que esse juízo, que redundará na destruição do diabo e seus anjos e de todos os ímpios desde Caim, se realiza na terra e não no céu. E diz, verso 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Então, veja, eu acabei de ler textos de Daniel 7 e todo o capítulo 20 do Apocalipse, para deixar claro uma coisa, meus queridos irmãos. Eu não estou aqui, veja, agindo de modo sarcástico e irônico contra a teologia adventista. Eu estou simplesmente desconstruindo duas afirmações adventistas que são inverídicas, não encontram suporte na Bíblia, quais sejam, primeira, de que nesse suposto juízo, que teria se iniciado em 22 de outubro de 1844, juízo investigativo, os livros se abrem. Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação, de que durante o milênio, os santos terão acesso à vida de todos os ímpios, porque os livros serão também abertos, e os santos julgarão os ímpios durante o milênio. De novo os livros são abertos? De novo os ímpios são julgados? Olha só como isso é incoerente, meus irmãos. Prestem atenção nisso, porque no juízo investigativo há juízo de salvos e ímpios. Por quê? Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Você prestou atenção nisso? Os ímpios, na verdade, para a igreja adventista, são julgados 3 vezes. No juízo investigativo, quando seu nome é rejeitado. No juízo justificativo, quando seu nome é investigado. Né? O seu nome, as suas obras são investigadas, supostamente investigadas. E depois no milênio, de novo, depois do milênio, no juízo final, de novo abrem-se os livros e eles são julgados por uma terceira vez. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Como é que vocês podem crer nisso quando a Bíblia deixa claro uma coisa? Os livros só serão abertos, vou falar bem baixinho, para não agredir o ouvido sensível daqueles que já estão irados contra mim ao assistir esse vídeo. Os livros só serão abertos uma única vez. Olha, e não me venha tentar, através de malabarismos, através como é que fala? Acrobacias exegéticas, hermenêuticas, tentar dizer o contrário, teologia adventista. Vocês estão errados mais uma vez. Vocês erram fragorosamente mais uma vez. E o que é pior, contra a palavra de Deus, que diz claramente que os livros só serão abertos uma única vez, e essa única vez será no juízo final que se realizará na terra. Portanto, voltemos para lá, para Daniel 7, este juízo, este tribunal que se abre é descrito aqui no capítulo 7 de Daniel, é um tribunal que se abre, que se assenta, onde os livros são abertos aqui na terra. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu dou a minha vida por esta informação, eu dou a minha vida, meus irmãos. Não estou falando sobre isso em tom de jocosidade, de ironia ou de sarcasmo. Eu estou falando isso com arrepio nos pelos, porque isto é grave. Isto aqui é palavra de Deus, especialmente palavra de juízo, e juízo final.
juízo final. Esse juízo descrito de 3 modos aqui no capítulo 7 de Daniel não tem absolutamente nada a ver com o juízo investigativo que teria supostamente se iniciado em 22 de outubro de 1844. Mas é o juízo final que se realiza aqui na terra. É isso. Os ímpios não podem ser julgados 3 vezes. Em nenhum lugar da Bíblia, a Bíblia diz que os livros serão abertos 3 vezes para se determinar algo sobre o qual Deus já tem as coisas resolvidas. Como assim resolvida? Alguém poderá dizer. Sim, todas as coisas já foram resolvidas na cruz de Cristo. Todas as coisas já foram resolvidas lá. Nós já temos dito isso praticamente há 4 anos. Eu repito isso aqui a exaustão e sou caluniado. Meu caráter é vilipendiado. Dizem mentiras a meu respeito. Me chamam dos piores nomes aqui na TV Caminho Livre por conta de eu dizer o que eu estou dizendo, com base única e exclusivamente na palavra de Deus. Todas as coisas já foram resolvidas na cruz. Aí alguém pode perguntar, se foram todas as coisas resolvidas na cruz, por que não está tudo acabado ainda? Pergunte para Deus, meu querido. Vá perguntar para Deus por que Ele não revelou isso aqui então? Por que Ele não revelou na palavra de Deus? Pergunta para Deus. Porque isso não está revelado aqui, os porquês. Muitos porquês não foram revelados. Então por que haverá um juízo final? Esse juízo final, ele terá que existir por uma questão só de comprovação daquilo que já foi determinado na cruz. Quando Jesus morre na cruz, olha só como é interessante. Quando ele morre na cruz, ele já sabe por quem ele morreu, ou seja, por quem ele entregou a sua vida santa. Ele já sabe por quem ele morreu de modo substitutivo, vicário. Ele já sabe. Ele já conhece todos os nomes. Esses nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Quer você, meu querido irmão adventista, aceite ou não, não adianta você ficar vomitando para mim calúnias e difamações contrárias à palavra de Deus que diz que tudo já foi resolvido na cruz, que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo e neles estão inscritos os nomes de todos aqueles que Jesus viria salvar. Ora, raciocina, meu irmão. Se Jesus sempre soube por quem ele morreria, e quando ele morre na cruz ele já sabe por quem ele estava depondo a sua vida de modo substitutivo e vicário, ele também sabe por quem ele não estava morrendo, ou seja, a situação do ímpio já está resolvida. Já está resolvida. Alguém perguntaria, mas e aqueles que não estavam vivos por ocasião da volta de Jesus? Meu querido, Jesus não fez provisão para aqueles que viveriam 2000 anos depois, que é o nosso caso, o meu e o seu? Jesus não fez provisão? Pois deixa eu ler um versículo para, inclusive, ao ler esse texto aqui agora que eu vou ler, que se encontra em João 17, eu vou calar a boca de um pseudo-entendido da palavra de Deus que estava tentando me refutar quando eu fiz uma exegese breve do capítulo 17 de João, dizendo, não, Jesus estava tratando aqui só de seus discípulos. É mesmo, sabichão? É mesmo? Você não leu todo o capítulo 17, não? Onde Jesus diz aqui, olha, a partir do verso 19, João 17, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Esse ele, a quem Jesus faz referência aqui, esse eles, não são só os discípulos de Jesus, que andaram com Jesus há 2000 anos atrás. Ele diz aqui no verso 20, não rogo somente por estes. Você quer que eu leia mais devagar para você, sabichão? Você que fez um comentário aqui dizendo o seguinte, que eu não sei de nada, que Jesus, quando trata aqui dos discípulos, das pessoas do capítulo 17, ele está tratando simplesmente dos discípulos que andaram com ele, e que não estava tratando dos outros, dos demais, que creram nele, que creriam nele. Então leia isto aqui, sabichão. Você não sabe ler português? Você não entende aquilo que você lê? Ou você ainda não leu, ou leu e não prestou atenção, ou todas as alternativas.
Ou todas estas alternativas apontadas por mim? Olha só, verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Eu quero ler mais um texto ainda. Então, será que vocês entenderam que Cristo, quando morre na cruz, ele faz provisão não só para quem viveu antes e para quem estava vivo por ocasião da sua vida, da sua morte e ressurreição ali na cruz? Ele fez, obviamente que ele fez provisão para os crentes futuros. Óbvio! Isso está claro no texto que eu acabei de ler. Se ele faz provisão para os que creriam, é óbvio que a situação daqueles que não creriam também já estava resolvida. É uma questão de lógica, meu Deus do céu. E aí nem envolve lógica divina, não. A própria lógica humana já trata de deixar isso bem claro. Eu quero ler um último texto para encerrar esse vídeo. Esse texto, inclusive, tem sido objeto de muita reflexão da minha parte, porque é um texto que está servindo como base para que eu escreva a minha monografia. Será o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso. E eu estou escrevendo sobre isso, sobre esse texto que eu vou ler aqui agora para vocês. Esse texto, aparentemente, ele não tem importância, ele não tem grandes implicações, mas vocês verão que eu vou dar só uma pincelada rápida aqui, porque evidentemente que eu não terei tempo para elucidá-lo, né, em todos os seus aspectos e prismas, tá? Se encontra em 1 Timóteo, capítulo 1, vamos lá? É o último texto do vídeo. 1 Timóteo, capítulo 1. Perdão, irmãos, é 2 Timóteo. 1 Timóteo mesmo, eu estou lendo Tessalonicenses, eu estou me confundindo aqui. Só um minuto. Isso mesmo. 1 Timóteo. Vamos lá? Eu quero ler aqui 1 Timóteo, capítulo 1, dois textos. Três versículos. 3, tá? É sobre estes 3 versículos que eu estou fundamentando meu TCC. Tá bom? Aquilo que será a minha monografia. Vamos lá. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Escute isso aqui. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, olha aqui que Paulo, olha a gravidade do que Paulo vai afirmar aqui, para que em mim, o principal o quê? Pecador, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo. Para quem mesmo? A quantos hão de crer nele, Jesus, para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Preste atenção na gravidade e na importância do que Paulo está declarando acerca de si mesmo. Aqui no verso 16, vou ler de novo. Mas por esta mesma razão, que razão? Que razão é essa? Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. Então, mas por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, né, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Modelo, hipotiposes é a palavra grega para modelo aqui. Estão captando a gravidade, a importância do que Paulo está dizendo aqui? Modelo a todos quantos hão de crer em Jesus. Hão. Paulo se torna deste modo, e um dia, eu pretendo que não seja tão tardio assim, tão demorado assim, eu vou expor para vocês a minha tese. Aqui,
tá? Com base nestes textos que eu acabei de ler aqui de Paulo. Então, Paulo serve como hipotiposes, modelo para os que hão de crer nele para a vida eterna. Ou seja, Jesus, quando morre na cruz, ele não resolve só os casos das pessoas que viveram no passado, que estavam vivendo nos seus dias ali, do ponto de vista espaço-temporal. É óbvio, mas meu Deus, é claro que é óbvio que ele estava fazendo provisão também para nós que viveríamos agora. Nós que vivemos agora. E Paulo é chamado, inclusive, para contribuir com esta obra de proclamação do Evangelho. A vida de Paulo é descrita aqui em muitos livros do Novo Testamento, onde Paulo é retratado como modelo aos que hão de crer. Isso é tão importante que algumas perguntas são respondidas com isso. A quem Deus salva? Como Deus salva? Por que Deus salva? Todas essas perguntas, que são importantes, são respondidas quando você compreende a importância destes 3 textos que eu acabei de ler aqui, desta declaração grandiosa de Paulo, para que em mim evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a todos quantos hão de crer no futuro, hão de crer em Jesus para a salvação. Percebam isso, meus queridos irmãos. Então todas as coisas, vejam bem, todas as coisas, como o próprio autor da Epístola aos Hebreus, do livro de Hebreus já diz, todas as coisas já estão claras e patentes aos olhos de Deus. Agora, arrematando esse vídeo, os livros só serão abertos uma única vez, e eles serão abertos no juízo final, que acontecerá aqui na terra, e Daniel 7 e Apocalipse 20 tratam deste juízo, porque Deus não poderia condenar nenhum ímpio sem tê-lo presente no tribunal para ouvir a sentença e receber a sua condenação. E é isto que a Bíblia diz. Quer você, adventista, aceite ou não, é isso que a Bíblia diz. Pode ficar bravinho, pode ficar nervosinho. Pô, eu não estou falando de todos. Não são todos os adventistas que me tratam desse modo. Não são todos os adventistas que me tratam com cinismo, sarcasmo e ironia. Mas podem ficar bravinhos, podem agir com sarcasmo e ironia, vocês que agirão assim depois de assistirem esse vídeo. Podem. Mas lembrem-se de uma coisa, vocês estão pisoteando não sobre mim. Vocês estão pisoteando sobre as revelações claras, inequívocas e insofismáveis da palavra de Deus que vocês julgam respeitar. Vocês dizem respeitar. É a palavra de Deus que está sendo vilipendiada quando vocês tratarem de negar isso que eu estou afirmando aqui agora. Os livros só serão abertos uma única vez. Doa a quem doer, custe o que custar. E é isso que a palavra de Deus diz. E entre a teologia adventista que afirma o contrário e a Bíblia, com quem vocês acham que eu vou ficar? Vou ficar com a Bíblia. Prefiro ficar com a Bíblia. Porque a palavra do Senhor é a minha única autoridade, minha única regra de fé e prática cristãs. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até agora. Que Deus quebre seu orgulho, quebre a sua petulância, a sua prepotência. Que Deus trabalhe com todos esses que pensam em reagir de modo sarcástico, irônico e cínico com relação àquilo que está expresso na palavra, como se eu fosse o autor dessas palavras, como se eu estivesse fazendo malabarismo das palavras. Senhor, age, atua, faz um milagre na vida de todos estes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu rogo. Amém.